E esqueça os homens mais ricos do mundo. Os empresários Bill Gates e Jeff Bezos e o mega investidor Warren Buffett são pobres perto de um brasileiro que mora em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Pelo menos era nisso que Celso Éder Gonzaga de Araújo queria que todo mundo acreditasse. O empresário de 25 anos se apresentava como herdeiro de uma fortuna trilionária e cônsul honorário de Guiné-Bissau, um país africano. Só andava de terno, os melhores, sempre elegantes. Ele andava com staff, com segurança, como se fosse um ministro, um chefe de Estado. A Company, sua empresa de consultoria, patrocinava o Operário, um dos principais times de futebol do estado, e o campeonato estadual também. Revistas e jornais locais exaltavam o espírito empreendedor de Celso. Este colunista social conta que recusou uma oferta de R$50 mil para publicar uma reportagem com elogios ao empresário. E fizeram uma proposta para eu fazer um material amplo sobre o grande empreendedor que ele era, como cônsul e outras cositas mais, os grandes negócios que ele tem em Mato Grosso do Sul. Mas aquilo me causou uma certa desconfiança. O cônsul, eu falei, mas cônsul da onde? Para a Polícia Federal, Celso não passa de um farsante que fez mais de 25 mil vítimas pelo Brasil. Na terça-feira passada, ele foi preso na Operação Ouro de Ofir da Polícia Federal. Também foram detidos o tio dele, Anderson Flores de Araújo, e um ex-sócio, Sidney dos Anjos Peró. Um objeto chamou a atenção dos agentes durante a busca e apreensão na casa e no escritório do empresário. Esta moeda de ouro, com o rosto de Celso e o nome pelo qual ele gostava de ser chamado, Dom Araújo. Os policiais apreenderam joias, 50 relógios, 200 quilos de pedras preciosas brutas e um rubi lapidado. Também foram encontradas armas, entre elas este revólver com coldre de ouro branco, cheio de brilhantes, e muita munição. De acordo com a investigação, uma história contada há mais de 10 anos sustenta o crime até hoje. O empresário baiano seria o dono de uma mina de ouro. Dependendo de quem conta essa história, a mina fica na Bahia, na Rússia ou até no Canadá. Pela venda do ouro no mercado internacional, esse empresário teria o direito de receber 9 trilhões de reais. E sabe o que é mais impressionante? Ele resolveu repassar todos os direitos dessa mina para um amigo também brasileiro, e sem cobrar nada. O sortudo seria Celso de Araújo, que já morreu, avô de Celso. E é aí que começa uma história ainda mais mirabolante. A Company, a empresa de Celso, divulgava aos investidores que todo esse dinheiro estava bloqueado em bancos estrangeiros e que para receber esses 9 trilhões de reais, ele e o avô precisariam doar 40% do valor ao povo brasileiro, ou seja, 3 trilhões e meio de reais. Você teria uma família que teria o dinheiro de toda a riqueza produzida no Brasil em um ano. Não é verossímil. Celso transformou a suposta doação em cotas e começou a vendê-las. Qual era a promessa? Vocês iam receber quanto? Você investia R$1.000 para ganhar 2 milhões. E por fim, agora, o aporte seria R$1.000 que você investia para ganhar 55 milhões. Esta mulher diz ter perdido 30 mil reais. Tem pessoas que eu conheço que investiram 1 milhão, todos aqui de Campo Grande. Os golpistas apelavam até para a religião. Eles chegaram falando que Deus tinha falado que havia uma bênção para cá, para Mato Grosso do Sul, que o dinheiro poderia ajudar muitas e muitas pessoas. Segundo a polícia, toda a comunicação com os investidores era feita por gravações em aplicativos de mensagem. Os golpistas também falsificavam documentos e mandavam extratos bancários para comprovar como os integrantes do grupo eram ricos. Este mostra que Jorge Menezes Carvalhal França, que seria o primeiro dono da mina, o tal empresário baiano, tinha 675 bilhões de reais na conta. Se esse dinheiro existisse, ia levantar todos os alertas em todos os sistemas que a gente tem. Essa cortina de fumaça que era criada não deixava as pessoas verem o absurdo que é você dar R$1.000 e receber 1 milhão em alguns dias. Que é você ter um lucro que o sistema econômico absolutamente não sustenta. Os advogados de Celso e dos outros 2 presos não quiseram se manifestar.
A Polícia Federal diz que ainda é impossível calcular o valor total do golpe e criou um site para que as vítimas denunciem. Mas apesar das prisões, muita gente ainda acredita que o dinheiro existe. Não é para passar nada para a Polícia Federal. Não vamos denunciar, pessoal. Peço que vocês acalmem. Estamos sim milionários, gente. Muitas pessoas acreditam, querem acreditar que não caíram num golpe, né? É aquela vontade de ser um milionário, né? E a dica mais importante: fuja das tentações. Sempre que vai fazer o seu investimento, procure instituições registradas, instituições que realmente são consolidadas, e não acredite em taxas de lucro absurdas de 1000%, porque isso aí sempre vai ser um golpe. Domingo passado, um caminhão bateu num viaduto em São Paulo e parte do concreto caiu bem em cima de um carro. O acidente provocou a morte de uma juíza. O Fantástico fez a blitz das pontes e viadutos na cidade que tem a maior frota de veículos do Brasil. Será que existem mais perigos no caminho dos paulistanos? Em câmera lenta dá para ver bem. Foi por pouco que este passou. Este também. E a cena se repete. Olha o caminhão, a altura dele, ele tá andando, passando devagarzinho, o motorista tá com a cabeça para fora, para ver se ele vai conseguir passar ou não. Este conseguiu, mas no domingo passado uma carreta esbarrou no teto e provocou um acidente fatal. Eu ouvi um estrondo, uma batida, né? O baú bateu em cima, já deslocou aquele pedaço de cimento. Com a força do impacto, ele caiu em cima do carro. Eu olhei para a doutora, eu já vi a doutora com muito sangue, desacordada. Aí eu, desesperado, chamei pela doutora, acorda, acorda. A doutora era a juíza Adriana Nolasco, de 46 anos. Ela não sobreviveu. O motorista Osmar saiu sem um arranhão. O Brasil perdeu uma grande profissional. De janeiro a outubro deste ano, já foram 26 choques de caminhões em pontes e viadutos de São Paulo. No caso do acidente da juíza, segundo o registro da polícia, o caminhão tinha 4 metros e 46 centímetros de altura e tentou passar no viaduto com 4 metros e 30. Em agosto, um caminhão ficou entalado ali. A avenida tem placas sinalizando a altura do viaduto. Na cidade, com a maior frota de veículos do país, existem 270 viadutos, pontes e passarelas. 75 dessas estruturas foram analisadas pelo Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva, que fez esta semana, a pedido do Fantástico, uma classificação inédita, os 3 pontos mais críticos estudados por eles. A ponte da Freguesia do Ó ficou em 3º lugar no ranking das piores. Pelos impactos, ela, na parte estrutural, ela recebeu uma nota baixa. Impacto de caminhão. Tira a parte do concreto e pode afetar até a estabilidade da estrutura. A ponte fica numa das vias mais movimentadas da capital paulista, a Marginal Tietê. Na região central de São Paulo está o viaduto General Olímpio da Silveira, o 2º pior da lista. Este viaduto está sem a laje e aí a gente vê as barras de aço aparentes, várias delas nesse ponto aqui estão rompidas. O impacto dos caminhões está rompendo um número enorme, é uma situação extrema aqui. A gente está conversando e acabou de pingar aqui, ó. Tem um pingo aqui na minha blusa de água. É um indício de infiltração isso? É, sem dúvida, né? Vai enfraquecendo, vai diminuindo a resistência desse concreto. Agora, a ponte mais problemática segundo o estudo. A Jânio Quadros, também na Marginal Tietê. E dá para ver logo de cara por que ela está em primeiro lugar. A parte estrutural bem comprometida, concreto bem danificado. O diretor do sindicato diz que o aço sem a proteção do concreto corre o risco de oxidar, ou seja, enferrujar. Na oxidação, o ferro chega a aumentar até 8 vezes o seu volume. E ele vai expulsando o concreto que está recobrindo. E peças podem cair em cima dos carros? Pode. O viaduto onde aconteceu o acidente com a juíza não fez parte do levantamento, mas fomos com o diretor até lá. Ele viu pedaços de concreto sustentados por uma chapa de aço. Se aquela parte metálica sai, o concreto despenca. Certamente.
O Ministério Público de São Paulo cobra a manutenção de pontes e viadutos da cidade desde 98. O problema foi passando de gestão em gestão e, como não foi resolvido, a Prefeitura deve pagar uma multa de mais de 40 milhões. A Secretaria de Serviços e Obras disse que apresentou à promotoria projetos de recuperação das pontes e que vai fazer o serviço. Estamos cumprindo rigorosamente aquilo que foi estabelecido junto à promotoria. Não há nenhum acordo ainda entre Ministério Público e município. Eles propuseram para que a gente acordasse a regularização de apenas 15 pontos e viadutos e também que a gente abdicasse da multa já existente face do município, o que é juridicamente impossível e também contrário ao interesse público. Procuramos mais uma vez a Prefeitura, que reafirmou cumprir o acordo com a promotoria. Para os especialistas, viadutos e pontes não correm risco de desabar, mas é preciso agir para evitar que casos como o da Juíza se repitam. A deterioração ela vai ocorrendo ao longo do tempo. Vários caminhões vão passando por ali e raspando. E tem que haver uma manutenção preventiva. Segundo a Prefeitura, dos 3 piores pontos da cidade, apenas o viaduto General Olímpio da Silveira recebeu uma manutenção mais recente, isso em 2012. As outras 2 pontes estão sem reparos há mais de 10 anos. Horas antes do acidente com a Juíza, um vereador de São Paulo gravou um vídeo criticando a situação do viaduto. Olha o que os caminhões fizeram aqui. Isso tudo vai desabar. A Prefeitura tinha conhecimento da gravação, chegou a vistoriar o local logo em seguida, mas não interditou. A peça não estava caindo, ela somente se desprendeu pelo impacto. A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM, que é responsável pelo viaduto, também disse que o acidente só aconteceu porque o motorista da carreta desrespeitou a altura máxima permitida. A empresa transportadora informou que está apurando os fatos, que usa esse percurso como rota diária, sem registro de incidentes. Infelizmente, um caminhão que não estava cumprindo a lei foi o causador dessa fatalidade. Eu não vejo como fatalidade. Se o motorista tivesse visto lá, né, a altura correta, não teria acontecido o acidente. Se a ponte estivesse lá com problema, alguém teria já ter tomado uma providência. Eu espero que alguém tome uma providência. Senão vai ser só mais uma vítima, só mais uma vítima.